Eu acredito que ninguém gosta e ninguém quer estar ao lado de uma pessoa mentirosa. E a verdade é que há muitos homens mentirosos por aí, manipuladores, que querem apenas usar-te para seu benefício. E o meu objetivo com este vídeo, com muitos outros vídeos que eu tenho feito, é proteger as mulheres de homens que só as querem usar. Por isso, eu acredito que estes 5 sinais que eu te vou dar já de seguida vão-te ajudar a perceber se a pessoa que estás a conhecer ou que estás a namorar é mentiroso, e quero-te dar aqui um sinal de alerta. Não olhes apenas para um sinal, eu vou dar 5, mas não olhes apenas para um e penses, ele é mentiroso, este é um sinal, este é um comportamento, ele é mentiroso. Não, nem sequer verifiques apenas uma vez. Deves sempre associar com outros sinais, ou seja, se no meio destes 5 sinais tu verificas que a pessoa que estás a conhecer ou a namorar aparenta ter estes 3 comportamentos, 4 comportamentos, então, ok, não apenas um, tem mais do que um, mais do que 2. Aí sim é muito mais provável que seja um homem mentiroso. E outra coisa que eu te quero dizer é que não olhes apenas para uma vez, ele fez apenas uma vez um destes comportamentos que eu vou dizer já de seguida. Tens de verificar se volta a acontecer. Por isso, quando acontece, quando ele aparenta um certo sinal, um certo comportamento, registra e verifica se volta a acontecer. Por isso, vamos lá, 5 sinais que te demonstram que ele é um homem mentiroso. O primeiro sinal é que ele não consegue contar a mesma história 2 vezes. Quando estás a conhecer um homem, é normal que ele conte certas histórias, coisas que fez, coisas que conquistou, talvez até dinheiro que tem, carros, casas, viagens, seja o que for que ele partilhe contigo. E tu, por acaso, absorves essa informação de algo, imagina, que ele contou do ano passado, que fez. Depois, mais tarde, talvez passado 1 mês, 2 meses, ele fala-te sobre alguma coisa que fez o ano passado que não tem nada a ver com a história que ele tinha contado. E tu até o podes confrontar e dizer, então, mas não tinhas dito que nessa altura estavas numa viagem de negócios, ou foste viajar com a tua família, então afinal, tu não viajaste o ano passado. Ok? E depois tu começas a perceber que até ficas confuso em relação às histórias que ele conta, e talvez ele se justifique, ou diga, não foi nada disso, aconteceu isto, e ele até não vai conseguir justificar da melhor maneira, e tu vais perceber, ok, este homem está a mentir. E a verdade é que se ele faz isto continuamente, uma vez, ok, já é suspeito, se ele faz 2 vezes, 3 vezes, talvez até de pequenas coisas. Pessoas que conheceu, mas na verdade nunca conheceu. Locais que foi, mas talvez nunca foi. Coisas sem necessidade de mentir, que ele mente. E se ele mente sobre as pequenas coisas, acredita em mim, ele vai mentir sobre as grandes coisas. E obviamente tu não vais querer iniciar uma relação com um homem que mente sobre pequenas coisas, coisas sem importância, ou que nem sequer consegue contar a mesma história 2 vezes. Por isso, se estás a namorar com uma pessoa que já é assim, muito provavelmente ele vai mentir, por exemplo, de o que fez a noite passada. E depois mais tarde percebes que afinal a noite passada ele tinha estado com uns amigos, talvez num bar de strip, ok? Não sei, estou aqui a inventar, mas ou seja, ele tinha contado que ficou a trabalhar, mas afinal tinha estado num bar de strip ou de sítio qualquer. Ou seja, por que não contar a verdade? Imagina que a verdade era, tinha de jantar com os amigos e não ficou a trabalhar. Ou seja, são estas pequenas coisas que tu vais verificando com o tempo e percebes, este homem, muito realmente é uma pessoa mentirosa. O segundo sinal é que ele não assume a responsabilidade pelos seus erros. Ou seja, qualquer coisa que aconteça em que ele foi culpado, em que ele cometeu um erro, ele inventa desculpas. Ele aponta o dedo aos outros, diz que a culpa é deles, por isso é que ele fez o que fez. E ele não quer viver com a culpa dos seus erros, dos seus atos, das suas atitudes. E por isso prefere mentir. Por vezes até acredita nas suas próprias mentiras só para se sentir bem. Agora imagina como será ter uma relação com alguém que sempre que algo acontecer, que obviamente ele foi o culpado, em que obviamente ele cometeu um erro, ele diz que foste tu que provocaste. Foi por causa de ti que algo aconteceu. Ou inventa qualquer outra desculpa, só para não assumir a responsabilidade pelos seus erros. Ou seja, ele vai mentir. E como é que tu podes descobrir isto num homem que estás a conhecer? Quando, por exemplo, ele fala sobre a sua ex-relação e só fala mal da ex-namorada. Em qualquer coisa que aconteceu, foi ela que fez aquilo, por isso é que nós passámos por isto, por isso é que a relação acabou, porque ela fazia isto, era ciumento, era controlador. E ele não fez nada? Sabes que uma relação nunca acaba por causa de uma pessoa. E se ele não consegue assumir erros que fez com ex-namoradas, com colegas, com amigos, ou até coisas que vão acontecendo quando vocês se vão conhecendo, talvez ele chegar atrasado, talvez qualquer coisa que ele fez sem querer, quando estavam juntos, mas mesmo assim ele não consegue assumir a responsabilidade pelos seus erros, as suas atitudes menos boas, então podes ter a certeza que estás perante um homem mentiroso e é um sinal que não deves ignorar. O terceiro sinal é um homem emocionalmente indisponível e distante. E tu percebes muito facilmente quando tentas saber algo mais sobre a sua vida, sobre o seu passado, ele não se abre, ele não é vulnerável, ele fecha-se. Porque a verdade é que ele ou não te diz nada, mantém tudo de segredo, ou para ele não te contar coisas sobre a vida dele, ele inventa qualquer desculpa.
Mesmo quando tu o confrontas com a sua distância, o facto de ele ficar dias sem dizer nada, ele diz, tenho estado ocupado, tenho feito... Não. Ele simplesmente não te vai contar a verdade, talvez ele não quer saber de ti, simplesmente só te procura quando é conveniente, porque ele sabe que isso te vai afastar. Por isso mantém-te com mentiras. E normalmente os homens emocionalmente indisponíveis e distantes são homens que acabaram uma relação recentemente, que estão muito focados na carreira, ou que simplesmente estão numa fase de curtir a vida, em que não te dão justificações de nada do que fazem e procuram talvez à última da hora. E isto são homens distantes, emocionalmente indisponíveis, que só se querem aproveitar de ti. Por isso, foge deste tipo de homens. O quarto sinal é falta de transparência. Quando estás a conhecer alguém, é normal que com o tempo vocês vão ficando mais transparentes, mais abertos, vão se dar a conhecer, ficam sem filtros, como eu gosto de chamar, e partilham tudo, sem problema algum. Talvez porque sabem que não há julgamento do outro lado, que vai haver compreensão. E imagina que, tal como eu dei o exemplo há pouco, em que ele disse que ia ficar a trabalhar até tarde e depois acabou por ir sair com os amigos, foi jantar, e imagina que alguém te contou que ele foi a uma festa, talvez ele até publicou porque ele não quis saber, simplesmente publicou e não te deu justificação nenhuma. E tu, por acaso, sem nenhum julgamento, dizes, olha, porquê que não me disseste que ias sair com os teus amigos? E ele diz-te, não comeces com os teus ciúmes, não comeces com o teu controle, isso não é uma relação saudável, tens que me dar liberdade. Ou seja, ele está a fugir da questão. Em que ele podia dizer simplesmente, por acaso, olha, esqueci-me de te avisar, mas pronto, sim, fui sair, os meus amigos convenceram para não ficar sempre a trabalhar. Simples, uma resposta simples, com uma pergunta simples, talvez porque vocês já começaram a namorar e é normal haver algum tipo de justificação do que é que vão fazer, o que é que não vão fazer, ou até partilharem mais tarde. Mas o facto é que ele não te contou. Ele mentiu ou omitiu algo e quando tu o confrontas, ele inventa desculpas, foge da questão. Por isso, sempre que estás a conhecer um homem ou a namorar inicialmente com um homem, ele foge de questões simples, em que tu não o estás a cobrar, estás simplesmente a fazer uma pergunta normal. Olha, porquê é que não partilhaste que a tua mãe ia estar no jantar de família? Por qualquer razão, estou a inventar uma história. E ele diz, olha, não começa outra vez com esses filmes, tu vais estragar a nossa relação por causa disso. Ou seja, é sempre tu, a culpa é sempre tua e ele faz isto, que é para tu te sentires mal e não voltares a fazer esse tipo de perguntas. Quando na verdade não estás a fazer nada de mal e ele está a fugir da tua pergunta, para não ter de responder. Quando é uma resposta muito simples. Talvez ele reconheceu que cometeu um erro, devia ter dito, ou então simplesmente ele quer estar super livre, sem dar justificação de nada, mas talvez ele seja a pessoa que vai procurar justificações sempre que tu fizeres algo e não o disseres. Por isso, estás a conhecer um homem que foge de certas questões constantemente, atenção, nunca só uma vez, constantemente, tem um homem que muito provavelmente é mentiroso e vai sempre inventar desculpas. O quinto sinal é a linguagem não verbal. E há vários sinais, por vezes inconscientes, que as pessoas fazem que dá a entender que a pessoa está a mentir. Mas não apenas um sinal, tens sempre que associar com vários sinais. Tens que analisar toda a situação, toda a conversa. E isto serve para homens que estás a conhecer, um homem que estás a namorar, colegas, amigos, qualquer situação, até familiares, em que tu percebes se a pessoa está ou não a mentir. E tu tens de ter consciência para analisar toda a situação e não apenas um gesto. Como, por exemplo, uma pessoa, quando está a contar alguma mentira ou está a inventar alguma mentira, costuma colocar a mão assim à frente da boca, assim no queixo, ela está a pensar em mentir. Okay? Claro que tens que associar com outros sinais. Pode ser, por vezes, faz uma pergunta e ele faz assim, olha para baixo. Okay? Este é mais um sinal que ele está a pensar em alguma desculpa. Quando ele também faz assim com os lábios, é também um sinal que ele está difícil de sair certas palavras. Okay? A verdade está difícil de sair, então ele está a pensar numa desculpa qualquer. Também há o do... Eu não gosto muito de dizer esta, porque muitas vezes as pessoas olham para vários lados quando estão a pensar em certas coisas. Mas quando ele olha para cima e para o lado direito, é porque ele está à procura de certas imagens para criar uma história. Ou seja, se ele olhar para o lado esquerdo, ele está a buscar a memória de algo que aconteceu, ou seja, algo verdadeiro. Também pode ser o esconder das mãos, porque este sinal é um sinal de verdade. Quando uma pessoa está assim, está a falar toda a verdade, não tem nada a esconder, quando a pessoa esconde, faz assim, e quando começa com gestos muito repetitivos, muito assim, okay, muito a mexer, talvez na aliança, ou qualquer coisa que tenha, ou então a perna começa a abanar muito, ok? Sabem aquele gesto meio nervoso da perna? Quer dizer que a pessoa está desconfortável com a conversa, não está a gostar e está talvez a pensar em alguma desculpa que possa dizer. Isto são sinais de um homem ou uma pessoa. Este pequeno excerto do vídeo pode associar com qualquer pessoa que estás a falar. E principalmente quando vais ter uma conversa que é desconfortável, vais talvez ter um confronto, podes analisar estes sinais de linguagem não verbal, porque a pessoa pode dizer certas coisas e até pode usar bengalas verbais, que é sim. Ou seja, estas bengalas verbais também são um sinal de que a pessoa está a inventar uma história. Porque
Porque quando tu sabes certas coisas, quando tu tens a noção da realidade, da verdade, estás pronta para partilhar isso, tu falas. Simplesmente falas aquilo que tens a dizer. Não há estes, ok, pois, sim, ok. Não há estes sinais. Estás a ver esta associação toda destes sinais todos que eu fiz neste preciso momento? É uma pessoa que está a inventar uma desculpa. Ou está a preparar uma desculpa para dizer, uma mentira para dizer. Por isso, não te esqueças destes sinais de linguagem não verbal. Espero que este vídeo tenha sido muito, muito útil. Guarda, partilha com alguém que possa estar a namorar ou conhecer um homem para ela saber se ele é ou não mentiroso. Porque este vídeo é muito importante, muito fundamental para qualquer pessoa, que eu sei que todos nós detestamos mentiras, mas nada de melhor do que termos o conhecimento, porque o conhecimento é poder e assim é muito mais fácil teres consciência se a pessoa que estás a conhecer ou a namorar é ou não um homem mentiroso.